Não adianta eu ficar intensa para um congresso, trabalhar em prol desse congresso, estudar o tema do congresso, fazer acontecer o congresso, a chama vem no congresso, mas depois do congresso vem o esfriamento. Sempre trabalhando em prol de um evento. Então, eu acredito que a gente precisa entender que a gente não trabalha por um evento. A gente não trabalha por um acontecimento. A gente vive por algo. Então, se eu entendo que eu vivo por algo maior, todos os meus dias, no ordinário, no dia a dia, eu preciso manifestar a glória de Deus. Mas, assim, sempre acontece de um vir todo envergonhado, pastora, eu caí, pastora, me ajuda. E aí é o que eu falo para eles, eu não estou aqui para julgar vocês, eu não estou aqui para apontar, eu estou aqui para estender minha mão e te ajudar, conte comigo. E se amanhã der ruim de novo, pode vir de novo. Porque com um, você só vai falar uma vez, mas com outro você vai precisar falar 10, 100, e você precisa falar todas as 100 vezes como se fosse a primeira. Por quê? Porque o mesmo amor que Jesus tem por aquela vida, eu também preciso ter. Ah, pastora, eu não tô orando tanto assim. Então, tudo parte desse lugar da oração, de como está a minha vida com Deus, de como é que está o meu devocional. Porque é muito difícil, quase que impossível, eu estar numa vida de plenitude com Deus e as minhas emoções se tornarem abaladas, ficarem abaladas, Sim. né? Por quê? Porque Deus nos dá esse equilíbrio. E aí teve uma matéria de Jesus no Ordinário, foi eu que lecionei essa matéria. Que legal. Que é Jesus no dia a dia, você aprender a contemplar Jesus no dia a dia. Em casa, arrumando a sua casa, na escola, estudando, na faculdade, cuidando dos filhos, em tudo, você ter essa graça de contemplar Jesus, né? Então, assim, se eu aprendo como jovem a contemplar Jesus no meu dia a dia, eu vou entender que eu não preciso de um movimento para me mover. Eu me movo para viver, não para fazer algo legal. Acontecer, né? Então, não é sobre intensidade apenas, é sobre constância. Graça e paz, pessoal! Eu sou Pedro. E eu sou Thalita. E seja bem-vindo a mais um Evancast! E aí, Thalita? E aí, Pedro, como é que você está? Eu vou bem. Eu tô repetindo meu look, entendeu? Que eu ainda tô na vibe de revival. Eu tô com a camisa preta, meu guarda-roupa parece o guarda-roupa da Mônica. É sempre a roupa preta. O meu só tem preto. Aí é um preto gospel, aí é um preto do Corinthians, aí é um preto liso e preto e... Aí, preto black. Um preto claro, preto escuro. Vai. Mas que bom, eu tô bem, eu tô empolgada pra nosso bate-papo de hoje. Também. E é isso aí, né? Estamos em clima de congresso, clima de alegria. Muita festa. Vamos embora. E, para quem não assistiu, já vai ter passado, né, o congresso quando sair esse episódio, mas para quem não assistiu, vai lá na TV Evangelizadora depois que assistir esse episódio, claro. Isso aí, você vai assistir as duas coisas, para ser abençoado duplamente. Exatamente. E pra gente começar, vamos falar de coisa boa, falar dos nossos patrocinadores. Exatamente. O nosso primeiro patrocinador é ele, Edilson Júnior, que vem com a gente desde a primeira temporada, abençoando esse projeto. E se você quiser entrar em contato com ele para poder ter internet boa, de qualidade e com planos de TV, é só escanear o QR Code abaixo e entrar em contato com ele. Ele é representante comercial da Claro, então você vai estar em boas mãos. Nosso próximo patrocinador é a Academia Prática Esportes. Você que quer cuidar do templo do espírito, entrar na vida fitness, então é só escanear o QR Code abaixo também, que já vai ser direcionado para as redes sociais dele ou para o WhatsApp dele também. E o nosso próximo patrocinador é a Lisbele Vestindo com Amor. Então, se você precisa de peças infantis femininas para você presentear, você pode conhecer o catálogo das meninas e adquirir as peças que vão transmitir amor para as suas crianças. Exatamente. Nosso próximo patrocinador é a Arte Mais Royal Comunicação Visual. Você que quer renovar a fachada da sua loja, ou então precisa de qualquer coisa na área da comunicação visual, eles fazem. De fachada, artes para redes sociais, eles desenrolam.
É isso aí, a nossa próxima patrocinadora é a Volumosa Concept. Se você precisa de produtos para cuidar do seu cabelo e do seu visual, você pode encontrar uma linha completa na Volumosa. Além de adquirir os produtos para cuidar do seu cabelo, do seu visual e do seu estilo, você pode encontrar os melhores serviços em cabelo no salão da nossa irmã Iris. Então vale a pena você conhecer para cuidar da sua autoestima. Exatamente. Nosso próximo patrocinador é a Vapo Delivery. Você que tem restaurante ou loja e precisa de um delivery rápido e eficiente, é só entrar em contato com eles. Mas se você não precisa de delivery, só precisa de um mototáxi, eles também fornecem. É isso aí, agora nós temos 3 patrocinadoras maravilhosas. A primeira de todas é a La Revi. Para você, mulher que quer andar bonita, elegante e estilosa, com peças que estão em tendência, você pode encontrar as melhores peças femininas na La Revi. E além disso, para continuar cuidando do seu estilo, você pode encontrar os melhores acessórios também. Vale a pena conhecer todas as peças para você se sentir ainda melhor. E falando de se sentir bem, se sentir bonita, você pode encontrar os melhores serviços de estética no Estúdio Sublime. Micropigmentação de sobrancelhas, micropigmentação labial, design de sobrancelhas, extensão de cílios, entre outros serviços para você se sentir sempre bela no Estúdio Sublime. E, por último, sentir bem por dentro e por fora é muito importante. Então, se você acha que está na hora de dar mais atenção para a sua saúde mental, você pode encontrar os melhores serviços com Jamile, psicanalista. Ela também tem um trabalho focado com mulheres, trabalhos em grupo, então vale a pena conhecer para você continuar cuidando de você de dentro para fora. Exatamente. Nosso próximo patrocinador é ele. A Jesus Wear. Quem veste a gente, inclusive essa camisa aqui é deles. Se você quer andar bonito e evangelizando na rua, é só escanear o QR Code e entrar em contato com eles, que eles fornecem camisas, moletom, boné, tudo com um propósito, com uma mensagem do evangelho para você estar espalhando o evangelho enquanto anda pela rua e ainda anda bonito também. É isso aí, estilo para todo mundo, adulto, criança, vale a pena conhecer as peças. Nossa próxima patrocinadora é Maria Makeup. Então, se você quiser ajuda para você ficar ainda mais bonita em dias especiais, como aniversários, casamentos, formaturas, você pode contratar os melhores serviços de maquiagem, até porque ela é uma profissional incrível, então vale a pena para você se sentir mais bonita. E para finalizar, falando da sua beleza também, a beleza que radia de dentro para fora, você pode expressar com os acessórios da Panemorph, a minha marca de joias. Então vai lá conhecer as peças para você se sentir bonita, brilhante e deslumbrante. É isso aí. Exatamente. Queremos agradecer a todos os patrocinadores e você que não é um patrocinador, mas quer abençoar esse projeto, você pode escanear o QR Code que vai estar aparecendo aqui em cima, ó. Plim! Apareceu! Tá ficando bem afinado esse plim aí, hein? Então, escaneie o QR Code, pode abençoar esse projeto para a gente continuar trazendo conteúdos com qualidade para você e com convidados especiais como o de hoje. É isso aí, o nosso bate-papo está quase começando, então a gente vai te trazer esse lembrete agora. Não esquece de curtir esse vídeo e se inscrever no canal, ative as notificações, porque eu tenho certeza que durante o bate-papo você vai ser edificado. Então, já aproveita, dá seu like agora, se inscreve no canal e os melhores cortes desse episódio você vai encontrar nas nossas redes sociais. Onde nós estamos? Exatamente. Além do YouTube, estamos no Spotify, no TikTok e no Instagram, produzindo conteúdo com propósito para você. No TikTok e no Instagram temos cortes, trechos marcantes que tiveram no episódio completo que a gente cortou e colocou lá, para você compartilhar também com seus amigos, se você quiser compartilhar o episódio completo. Então, não perde tempo, segue a gente nas nossas outras redes sociais e também se inscreve no YouTube. É isso aí. Bom, e agora a gente vai iniciar o nosso bate-papo finalmente com uma pessoa super especial que veio lá de Feira de Santana para nos encontrar aqui hoje e a gente vai receber ela no nosso congresso também. Ela que é pastora de jovens, ela é psicóloga, casada com o pastor Luquinhas, mãe da Isabela e do Isaías. Ah, eu lembrei o nome de Isaías, eu não confundi. Seja muito bem-vinda, pastora Samila, para nos enriquecer com seus conhecimentos e com suas experiências. Seja bem-vinda. Amém, Aplaudam. obrigada. Gente, obrigada pela oportunidade, tá? Espero que o Senhor fale muito conosco e com todos aqueles que estão assistindo, em nome de Jesus. Amém. Amém. É uma honra receber você aqui, um prazer nosso. E já pra gente iniciar esse bate-papo, querendo saber como foi que você conheceu a Cristo e aceitou Ele na sua vida. Vamos lá. Na verdade, desde pequena, eu sempre escutava falar de Jesus. Por quê? Porque eu tenho uma prima que a maioria dos tios dela são evangélicos. Então, sempre que eu ia pra lá, nós somos muito próximas, eles falavam de Jesus, contavam sobre o evangelho. Então, eu escutava muita história sobre Jesus. Mas, na verdade, era um Jesus muito distante, porque eu não tinha o pleno conhecimento.
Mas ali na minha adolescência, com uns 16 anos, eu comecei a frequentar a igreja evangélica, que é a que eu sou hoje, a Mavec. Só que eu só ia de quinta-feira no dia de culto dos jovens. E aí eu ia pra igreja, chegava na igreja, chorava, mas nunca tinha coragem de levantar a mão e aceitar a Jesus. Por quê? Porque eu falava assim, não, no dia que eu me converter, eu vou me converter de verdade. Eu não posso converter pra amanhã eu querer sair pra festa, não, eu tenho que ser crente de verdade. E aí toda quinta-feira era essa guerra interior. Vou aceitar Jesus? Não vou. E aí isso era no ano de 2012. Eu tinha 16 anos e não aceitei Jesus nessas indas e vindas da igreja. Aí sumi da igreja, não fui mais. Mas no ano de 2013, em abril de 2013, eu me converti, no dia 18 de abril de 2013. Eu me converti no culto de jovens, que inclusive quem estava pregando foi o pastor Luquinhas. Uau! E eu me converti, eu já estava bem envolvida na igreja, no sentido de conhecer todo mundo, de participar do que a igreja promovia. Então, de certa maneira, eu já estava envolvida, mas ainda não tinha firmado um compromisso com Jesus. E a partir desse dia, 18 de abril de 2013, até hoje, eu sigo amando Jesus. Mais do que 18 de abril de 2013. Então, de fato, foi uma conversão sem nunca ter tido arrependimento, sem nunca ter nem pensado em voltar atrás, em voltar para o mundo, não. Só progressão para a glória de Deus. Então, foi assim que eu conhecia Jesus. E foi um encontro, assim, que me transformou a minha vida. Transformou totalmente a minha vida. Porque antes de eu aceitar Jesus, antes de eu levantar a mão, ele já estava trabalhando em mim. Ele já estava me transformando, ele já estava tirando as coisas do mundo, do meu coração, a vontade das coisas do mundo. Então, no dia que eu firmei um compromisso, eu não pertencia mais ao mundo. Então, foi um processo que primeiro o Senhor foi me transformando e depois eu firmei uma aliança com Jesus. Amém, amém. Assim, foi uma conversão verdadeira, né? Uhum. Porque tem muita gente que vai ali, levanta a mão, depois cai de novo, depois tá ali de novo. E você não, você aceitou a Jesus e seguiu aquele caminho verdadeiramente firme na palavra. É aquele encontro transformador, né? Porque quando Jesus ele chega na nossa vida, não tem como a gente se encontrar com ele de maneira verdadeira e as coisas continuarem iguais. Sim. A gente se encontra e realmente a nossa vida é transformada. Pode ser que aconteça, assim, das pessoas que ouvem falar de Jesus, mas ainda como naquele primeiro momento. Ouvia falar, mas ainda não teve aquele encontro que foi o transformador. Sim. Então ouve, gosta. Mas quando Jesus ele entra mesmo na nossa vida ela é transformada. E não tem como a gente olhar e pensar... eu não quero mais viver com Jesus, porque quando a gente encontra Jesus de verdade, não tem como viver uma vida melhor. É verdade. Sim. E como Thalita disse, né, você é líder de jovens também lá na Mavec. Como é assim para você, como foi que você viu o chamado de ser líder? Ou já foi depois que casou com o Luquinhas? Não, vamos lá. Quando eu me converti, né, na igreja, nós tínhamos um pastor de jovens. O Lucas era missionário, ele era missionário, e eu era uma nova ovelha na igreja. Uhum. Só que nós éramos muito envolvidos com o trabalho de jovens. Então, toda quinta-feira tinha o nosso culto, que o nome era Papo Jovem, onde a gente ia de manhã para a igreja, estudava pela tarde ainda. De manhã a gente ia para a igreja, tinha evangelismo, onde a gente convidava, fazia teatro de manhã para apresentar à noite no culto de jovens. Então, todo esse meu processo foi muito envolvido dentro dos jovens. Sempre a gente estava ligado ali, conectados mesmo com a juventude. E aí, quando a gente se casou... em 2015 nós nos casamos e aí a gente já tomou conta de casais, a gente já fomos líderes de casais, já tomamos conta, já ajudamos a pastorear uma igreja, mas sempre voltado para os jovens. A gente sempre teve essa inclinação. É involuntário, na verdade, não é algo que é forçado, sabe? É o próprio Deus mesmo que atrai, que conecta. E aí, quando foi no ano de 2019, se eu não me engano, 2019 foi 2020, nós começamos a liderar os jovens. Já éramos pastores e passamos a ser líderes de jovens. E não tem explicação, porque é algo que Deus mesmo faz, Deus mesmo que atrai, que conecta. E o jovem, você precisa ter o coração dele. Não é fácil você ter o coração de um jovem, ainda mais quando são adolescentes ou quando estão naquela fase ali, não é nem adolescente nem adulto, e tá naquela transição, né? E você conquistar o coração deles, só Deus mesmo. Só Deus para pegar a chavinha e te entregar, para você ter acesso e ter o discipulado ali, né? Para você conduzi-los até o Senhor.
Até porque é necessário que a gente consiga se comunicar com todas as faixas etárias, seja infantil, ou seja adulto, Sim. ou seja o jovem, porque talvez seja uma faixa etária que fique um pouquinho esquecida ali no churrasco, porque você não pode ter aquela linguagem tão... Eu não sei, é diferente quando você vai falar com um adulto que é mais velho, que já teve mais Sim. experiência. Ele tem outra maturidade, outras vivências, e nem é a linguagem infantil mais. Você precisa ter essa comunicação que alcança o adolescente ou o jovem, porque existem questões específicas que são da juventude, da adolescência, e que precisam ser tratadas especificamente. E aí vai nesse negócio que Jesus, ele nos chama, cada um para o seu chamado. E é tão interessante porque, como você falou, né? Quando Deus nos chama para alguma coisa, seja lá o que for, a gente vai servindo em outras coisas, mas a gente sempre acaba se inclinando para a direção que Deus nos leva. E também, às vezes, a gente pode tentar fugir, mas ele sempre vai nos levar para a direção que ele nos chama. É como você falou, é involuntário. Mas quando assim, ele mostra para nós um propósito, um caminho, uma direção, a gente sempre vai servir e vai acabar se inclinando para o lugar onde ele quer nos levar. E chamado é isso, acompanhar a pessoa, seja no ministério de casais, ou seja, liderando, sendo pastor, ele sempre vai acabar lhe apontando para a direção a qual ele chamou. E se ele chamou, a gente precisa obedecer também, né? Porque é aquilo que ele quer fazer e a gente tem que servir com excelência, servir com a direção que ele nos deu, porque é a melhor que pode ter para nós. É verdade. A gente estava falando muito sobre juventude, sobre avivamento, e Luquinhas trouxe a perspectiva dele. Mas eu tenho muita curiosidade para ouvir a sua perspectiva como uma mulher cristã e como uma perspectiva feminina mesmo, de como você vê a juventude hoje em dia e a questão do... Como é que tá a juventude brasileira? Você acredita que é uma juventude avivada? Vamos lá. Eu acredito sim que seja uma juventude avivada, né? Embora haja muitas críticas, né, da nossa juventude, dessa geração, eu acredito muito nessa geração. Porque é uma geração intensa em tudo que a gente decide fazer, se a gente quer mesmo, a gente corre atrás, a gente se esforça, a gente faz acontecer. Então, eu acredito sim nesse avivamento, porém, o que faz com que a gente pense assim, poxa, será que vai ter de fato esse avivamento? Se depender dos jovens, falando assim, né? A grande questão é, nossa juventude, ela é uma juventude intensa, porém não é constante. Então, tudo que a gente quer conquistar precisa ter constância. Constância em quê? Constância na oração, constância na palavra, constância numa vida espiritual. Então, assim, não adianta eu ficar intensa para um congresso, trabalhar em prol desse congresso, estudar o tema do congresso, fazer acontecer o congresso, a chama vem no congresso, mas depois do congresso vem o esfriamento. Por quê? Porque deixou a intensidade e a constância. Aí agora a gente espera por um retiro, um acampamento. E aí sempre trabalhando em prol de um evento. Então eu acredito que a gente precisa entender que a gente não trabalha por um evento. A gente não trabalha por um acontecimento. A gente vive por algo. Então se eu entendo que eu vivo por algo maior, todos os meus dias no ordinário, no dia a dia, eu preciso manifestar a glória de Deus. Eu preciso atrair esse avivamento para minha casa, porque vai ser glorioso acontecer um avivamento como foi na Rua Azusa, como foi no País de Gales. Vai ser glorioso. Meu Deus, é um sonho que isso aconteça. Mas eu acredito que o avivamento ele vai começar dentro de cada casa. Quando cada um se posicionar, por exemplo, na época que eu morava com minha mãe, só tinha eu de cristã dentro da minha casa. Minha outra irmã, que já era casada, era cristã também, mas já morava na casa dela. E na minha casa só morava eu, minha mãe e minha irmã. E aí, só eu era cristã. E o que é que acontece? Eu trazia a presença de Deus para aquela casa como? Através do meu lugar secreto. Através das minhas orações diárias que tinha naquele lugar. Então, eu atraía Deus para aquele lugar. Só eu era cristã. Mas qualquer necessidade, minha mãe, Sami, ora por isso, ora por aquilo. Então, ela reconhecia que tinha uma pessoa que podia falar com Deus. Então, eu acredito que hoje os jovens, eles precisam encontrar essa identidade de eu sou um representante de Deus. Eu faço parte do reino de Deus, eu faço parte do governo de Deus. Eu tenho autoridade no reino de Deus. Então, quando cada um entender isso e começar a exercer a sua função dentro de casa, como filhos, ou como pais, né, alguns jovens adultos que está nos assistindo, ou como pai ou como mãe, ou na escola ou na faculdade, quando a gente começar a entender o poder que a gente tem de implantar o reino de Deus, aí o avivamento acontece. Porque
o avivamento não é uma grande explosão de repente. O avivamento é uma faísquinha daqui, uma faísquinha de lá, uma faísquinha do outro lado, e aí de repente essas faísquinhas elas começam a se juntar. Quando elas se ajuntam, aí tem a grande explosão. Mas se só tiver uma faísquinha, não tem como explodir, né? Então quando junta, cada um exercendo a sua função e se ajuntarem, aí sim o Senhor faz acontecer. Perfeito. O que você falou sobre cumprir o chamado de Deus, independente de onde caminhar, é muito isso, porque a gente estava falando no outro episódio que não é um evento que você marca, vamos ali evangelizar, vou decidir marcar o dia de evangelizar na minha escola, mas é você ser um cristão que tem vida dentro de você, você ser a pessoa que já fala de Deus naturalmente, e aí a pessoa, eita, eu tô precisando de oração e lembrar que você é uma pessoa. Exatamente. Inclusive hoje, aqui no livro, né, que vocês vão ler, vocês vão ver. Não, já garanti o meu no episódio passado. Ser muito abençoados através desse livro, de verdade. Esse livro é um confronto. É um confronto, mas é um confronto verdadeiro, porque eu vejo a verdade que tem aqui dentro de casa, né? E assim, a comitiva de precursores são aqueles que são responsáveis por anunciar o caminho. E aí, hoje, a gente vindo pra cá, a gente teve um probleminha não foi nem problema, a gente teve uma questão, um susto no carro, e aí a gente parou no mecânico, e aí ele falou, não, aí não é nada e tal. Aí eu falei, meu Deus, será? Eu, na minha cabeça, né? A gente vive um mundo aqui fora, mas a nossa cabeça trabalha o tempo todo por dentro. Falei, meu Deus, será que a gente só parou aqui por causa desses dois homens? Era um caminhoneiro e um mecânico. Aí, naquele momento, eu falei, moça, eu posso deixar uma palavra com você? Porque talvez a gente só parou aqui para Deus te dar uma palavra. E aí, naquele momento, do nada, não tinha evangelismo marcado, não tinha nada programado, mas deve fazer parte da nossa vida. Porque se eu creio que eu carrego algo, e que eu carrego alguém, e esse alguém pode transformar uma vida, por que eu retenho para mim e não faço transbordar na vida de outras pessoas? E é um desafio, mas por que é um desafio? Porque a nossa vida é uma batalha espiritual e o inimigo sabe do poder que tem na palavra de Deus. Perfeito. Ele não quer que as pessoas sejam transformadas através do poder da palavra de Deus. Sim. Então, ele faz a gente se calar. Vem a vergonha, vem a timidez. Meu Deus, mas o que é que as pessoas vão pensar de mim? Aí eu já botei assim, não importa o que as pessoas vão pensar de mim. O que importa é o que Deus vai pensar de mim. Se a pessoa receber, amém, glória a Deus. Se não receber, glória a Deus também. A minha parte eu fiz, né? Mas ali eles receberam. A gente abençoou a vida deles, lançamos essa palavra. E seguimos viagem. Então, 2 vidas foram alcançadas através do plano da salvação, que a gente falou, olha, há um plano de salvação. A cruz foi para nos salvar, foi para nos dar expectativa de vida, nos conectar ao Senhor. Deus tem uma história para nós, o Senhor escreveu uma história para nós. E isso é anunciar o Evangelho. Não precisa de uma convocação da igreja. Vamos evangelizar. Não, a nossa vida deve ser uma Bíblia ambulante, né? Eu conversando aqui com vocês, me lembrando que na época que eu... Não lembro se eu já estava na faculdade, não sei. Eu sei que eu andava pela rua com a minha bolsa cheia de post-it que eu mesma escrevia, como se fossem cartinhas com versículos. E aí eu ia passando na rua e entregava para um, ia entregando para outro. Porque às vezes vem de fato a timidez, assim, poxa, como é que eu vou parar? Mas qualquer ferramenta que você possa utilizar para alcançar e abençoar uma pessoa é válida. Que legal. E aí eu saía entregando os post-itzinhos. Na faculdade eu deixava dentro do estojo, passava nas mesas e deixava um no estojo. E isso são sementes, né, que a gente vai plantando na vida das pessoas. Perfeito, que legal. Eu gostei tanto dessa história do post-it, porque é um detalhe, mas que pode fazer tanta diferença na vida de alguém, né? Sim. E é uma ferramenta que a pessoa não precisaria nem chegar lá e falar. Abordar, né? Muito legal. Sim. Eu gostei quando você falou antes sobre essa questão mais espiritual mesmo, da gente se movimentar e se posicionar como ministro do reino de Deus. Porque nós temos um Deus que deixou com a gente o seu espírito. E a gente precisa entender que se formos alcançados por ele, a gente não pode se calar e ser servos que dizem não para o seu Senhor. E se o Senhor nos deu o seu espírito, nos deu a ousadia, nos deu tantas coisas, porque quanto mais a gente... a base de tudo vai ser a oração. A gente buscar
da presença do Senhor. E aí, quando a gente está cheio, quando a gente tem do Senhor, da oração, através da palavra, através do conhecimento que a gente adquire, de conhecer ao Senhor, a gente vai tornar Ele conhecido, porque nós vamos ter o Espírito de Deus. E se temos o Espírito de Deus, eu gostei que você tocou no ponto da questão do mundo espiritual. Às vezes a gente ignora o fato de que o mundo espiritual existe, e na verdade ele é muito mais real do que o que a gente pensa. E a gente não pode deixar o mundo e observar as pessoas sem a compaixão de entender, as pessoas precisam de Cristo. Se eu tenho, por que eu vou reter para mim? Mas se colocar como pessoas que vão representar o reino de Deus. Às vezes, Deus não vai mandar um anjo descer do céu para entregar um recado para alguém, sendo que ele pode enviar um filho para enviar uma palavra. Ele não vai precisar descer do céu para realizar um milagre, sendo que ele pode enviar um filho para orar e para curar. A gente precisa se colocar como ministros mesmo do reino de Deus, como essas pessoas que estão ali à disposição do Espírito de Deus, para que ele possa agir e que o reino de Deus alcance as pessoas. Essa questão do reino, assim, é muito, muito, muito importante. Sim, e falando também sobre essa parte do lado espiritual, né, da coisa, a gente entende também, a gente como cristãos entende que tudo tem um propósito. Tudo que Deus faz tem um propósito. Por exemplo, o carro lá deu um susto, um propósito de alcançar aquelas vidas que estavam ali. Ou então poderia ser até, digamos, um livramento de alguma coisa que poderia acontecer lá na frente. Então a gente tem que entender, quando a gente está em algum local, está fazendo uma coisa, como somos filhos de Deus e somos enviados para cumprir um propósito aqui na Terra, a gente se perguntar qual é o propósito. Qual o propósito de eu estar aqui fazendo isso? Qual o propósito disso ter acontecido comigo? Qual o propósito de eu estar aqui nesse ambiente aqui agora? Se é para evangelizar, se é para isso, se é para aquilo. E para isso a gente tem que ter uma conexão com Deus muito grande. Tá buscando Ele, tá ali, conectado com o Pai, para entender o que fazer. Porque se a gente não estiver buscando, não estiver conectado, a gente não vai entender o propósito ao qual a gente tá ali. Por isso é importante a gente estar buscando a Deus constantemente também, de estar conectado com Ele, para cumprir o propósito que Ele quis que a gente cumprisse ali naquele momento. E volta para a questão do nada acontece por acaso. Então, o Senhor não nos coloca em lugares à toa. A gente não pode chegar nos lugares e passar despercebido por nós qual é o propósito do Senhor ter nos plantado ali com aquelas pessoas. A gente precisa entender que nós estamos à disposição do reino e que a gente precisa servir as pessoas com aquilo que a gente tem. Legal demais. E a gente só vai saber disso se a gente estiver conectado com o Espírito. E aí, por isso a importância da gente buscar. E é assim que acontece o avivamento, quando a gente se coloca à disposição do reino. Perfeito demais. Diga aí. Agora vamos passar para ela que o convidado é nós, né? A gente só tá falando. Mas, assim, como a Thalita falou, né? Você é mãe. E como foi para vocês, assim, seguir o ministério agora com 2 filhos? A conciliação, a maternidade, assim, como a maternidade. Que ela impactou o exercício do seu chamado? Vamos lá. Primeiramente, a maternidade me transformou como cristã. Né? Porque eu tive outro entendimento do amor de Deus depois que eu me tornei mãe. Né? Eu pensei assim, meu Deus, como eu posso amar tanto uma pessoa? Que a gente tem, eu amo meu marido, eu amo os meus pais, eu amo minhas irmãs, eu amo a minha família. Mas quando eu, não estava nem nos meus braços ainda, mas quando eu gerei o meu filho, é um amor assim... É um louco amor, né? Eu falei, meu Deus, como a gente pode amar tanto? E a partir do momento que ele nasceu, que eu segurei nos braços a primeira vez, é como se o nosso coração explodisse, sabe? Aí eu falei, meu Deus, se eu amo tanto o meu filho assim, e a palavra de Deus fala que, ainda que uma mãe que ainda amamente se esqueça do seu filho, eu, todavia, não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Então, assim, é impossível uma mãe esquecer do filho amamentando. Por que é impossível? Porque a palavra fala assim, deixa claro, amamentando. Porque assim, o nosso corpo dá o sinal que o filho quer mamar. Por quê? Se alguma mãe que estiver me assistindo vai me entender. Porque o nosso corpo, a mama começa a produzir leite e fica tipo dilatando, mostrando que precisa dar de mamar. E aí, quando a gente sai, por exemplo, que deixa o neném em casa com alguém, a gente já conhece. Então, tá na hora de mamar. Por quê? Porque o corpo dá o sinal. Então, assim, o meu corpo dá sinal. Como é que eu vou esquecer de algo que o meu corpo está sinalizando? Como é que eu vou esquecer de alguém que o meu corpo está sinalizando? Mas o Senhor fala, ainda que uma mãe se esqueça do filho, que ainda amamente, eu, todavia, não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Então, assim, se eu amo tanto, se eu sou capaz de amar tanto como mãe, o Senhor ama muito mais do que eu.
O amor dele é além do que eu posso imaginar, além do que eu possa sentir. Então, quando eu tive o privilégio de ser mãe, eu já o amei mais por isso, pela dádiva de gerar. E eu o amei mais quando eu descobri um outro amor, uma outra versão do amor, né? Então, a maternidade me transformou muito o meu amor por Jesus. E também me transformou no sentido do ministério, como vocês perguntaram aí, porque assim, quando eu já tinha filhos espirituais antes de ser mãe, né? E aí a gente sempre cuidou com muito zelo, com muito amor. Mas quando você tem em casa um neném que você precisa dar de mamar, que é dependente, que precisa dar banho, precisa dar comida na boca, vestir a roupa, a gente vai entendendo que tem várias fases. Tem a fase ali, né, de total dependência, aí depois já vem a fase de engatear, de começar a falar as primeiras palavrinhas, de caminhar. Então, existem fases. E assim como existem fases na vida do homem, naturalmente falando, do crescimento, existem fases também na nossa vida espiritual. Quando a gente chega, que a gente é ali um neném na fé, um bebezinho que precisa ali do leitinho, que é o discipulado, né? Aquela alimento sólido para a pessoa crescer bem, crescer forte, e aí ela vai aprendendo a falar a linguagem espiritual, vai aprendendo a caminhar por cima da palavra, a caminhar no evangelho. Então, eu, depois de mãe, eu passei a entender ainda mais as fases que cada um deles vivem. Então, assim, sem julgamentos, porque assim como eu não julgo os meus filhos quando eles colocam o pé na jaca, quando eles desobedecem, quando a gente fala, não faz isso, meu filho, não sobe aí, desce daí, e ele vai lá, sobe, tá ouvindo, a gente tem que falar 2, 3 vezes, e aí depois ele vai e desce, a gente precisa externalizar isso também para os nossos filhos espirituais, né, de que às vezes a gente fala, meu Deus, eu já falei tantas vezes, mas parece que não entende, Senhor, se eu pudesse, a gente fala assim, se pudesse abrir a cabeça, eu colocava lá dentro da palavra, para poder viver aquilo que a gente ensina, aquilo que a gente prega. Só que cada um tem a sua fase. Cada um precisa ter a sua experiência, né? E o meu papel não é julgar, o meu papel não é apontar, meu papel não é falar, poxa, mas eu já te falei tantas vezes. Não é ser rigorosa, não. Meu papel é sim repreender, mas repreender com amor, apontando o caminho, mostrando, conduzindo. Por quê? Porque assim como eu quero o bem dos meus filhos, o crescimento dos meus filhos, eu quero também o crescimento dos meus filhos espirituais, né? E nós temos uma juventude maravilhosa. A tribo Benjamim é incrível, de verdade. É uma juventude que não dá trabalho, né? E eu não tô só falando isso porque com certeza eles vão assistir. Eu tenho certeza, mas não é por isso que eu tô falando. É porque é uma verdade, né? Nós temos jovens hoje muito apaixonados por Jesus. Eu posso dizer que nós estamos hoje na fase de jovens mais apaixonados. Que legal. Porque os jovens, eles têm muita sede. Uhum. E os nossos jovens aprenderam a canalizar essa sede para Jesus, né? Descobrimos que a fonte do maior prazer é Jesus e eles estão bebendo dessa água. E isso é glorioso. Mas, assim, sempre acontece de um vir todo envergonhado. Pastora, eu caí. Pastora, me ajuda. E aí é o que eu falo para eles. Eu não estou aqui para julgar vocês. Eu não estou aqui para apontar. Eu estou aqui para estender minha mão e te ajudar. Conte comigo. E se amanhã der ruim de novo, pode vir de novo. Porque com um, você só vai falar uma vez, mas com outro, você vai precisar falar 10, 100, e você precisa falar todas as 100 vezes como se fosse a primeira. Uhum. Por quê? Porque o mesmo amor que Jesus tem por aquela vida, eu também preciso ter. Porque não existe pessoas mais significantes ou menos insignificantes, porque o Senhor não faz acepção de pessoas, e se Ele não faz, eu também não posso fazer. Então, esse amor de mãe me ensinou muito, me ensinou a amar ainda mais a juventude, as vidas, as almas, e é um cuidado. E o cuidado de mãe não é um cuidado aleatório, não é um cuidado esporádico, é um cuidado diariamente. Todos os dias, ali no dia a dia, a gente ama e conduz para o crescimento. Perfeito. Que legal. Eu achei muito interessante você dizer que a maternidade que te ajudou a chegar em todas essas reflexões, né? Porque a gente sabe que a gente precisa amar as outras pessoas, a gente sabe que a gente precisa exortar quando precisa, e a gente sabe que, assim como Jesus nos perdoa diariamente, a gente precisa ter paciência com as outras pessoas também, né? Mas entender isso, que você precisa manter a mesma paciência, por exemplo, da primeira vez até a 100ª, é interessante, porque realmente nos aponta para Cristo, né? E observar a maternidade com esse olhar de um lugar que novamente nos aponta para Cristo é muito interessante. E nos deixa até constrangidos quando a gente pensa sobre
essas questões porque eu não sou mãe, mas eu tenho vontade de Sim. ser. E aí eu penso às vezes ai meu Deus, como é que vai ser? E aí, mas também penso muito observo muito como a minha mãe me criou e como, sabe, todas essas coisas me apontam pra Jesus. Sim. E é um negócio estranho, né? Mas é muito engraçado de Sim. ver que o amor de Deus, ele ainda é maior do que aquilo que a gente pode imaginar, daquilo que a gente pode sentir. E a gente acha que sabe muita coisa, acha que sente muita coisa, mas a gente vai descobrindo que Deus, ele pode ser ainda maior do que a gente imagina. É verdade. E Deus é maravilhoso. É verdade. Uma coisa que eu me lembrei aqui também é que quando eu tinha meus bebezinhos, né, que eu já tenho 2, não são mais bebezinhos, já tem, Bela tem 3, Isaí já tem 6. Mas quando eles eram bebezinhos, eu tinha experiência de ficar ninando. E a minha oração é, Senhor, cuide de mim assim como eu tô cuidando dos meus filhos, porque eu sei que o Senhor vai cuidar ainda melhor, porque se eu, que sou humana, consigo cuidar tão bem deles, cuide de mim também, Senhor, desse jeito. E a minha vida, assim, de oração com Deus era muito deles, ainda é, mas falando desse momento, era muito boa, porque, assim, as mães, às vezes, elas correm o risco de se perder nesse caminho, né? Eu conheço muitas mulheres que depois que viraram mães se esfriaram da igreja, no chamado, porque deixaram a maternidade roubar. E a maternidade não rouba, a maternidade ela acrescenta, se você souber, né? E aí, tudo que eu fazia, eu falava, Senhor, cuida de mim desse jeito. Eu quero ser dependente, eu quero ser carregada no colo, eu quero esse lugar de dependência no Senhor. Com o bebezinho ali, e tudo que eu vivia, eu conduzia para o Senhor do mesmo jeito. Então, só acrescenta, de verdade. Que legal. Sim. E tem muita gente assim que pensa, agora que eu tenho filho, eu tenho que dar uma parada no ministério tal, vou dar uma parada no ministério X, no ministério Y, porque meu filho não vai deixar, e fica jogando a culpa no filho, dizendo, que não dá, que não dá. É, desse jeito. Depois que eu e Maria, a gente teve Samuel, né? Que ele disse lá que é Davi, porque é Davi e Samuel. Sim. A gente teve Samuel. A gente não parou no nosso ministério, continuamos. Inclusive, eu acho que Samuel já tem mais... Samuel é mais crente que muito mais crente do que já muito fez vários crente. cursos espirituais. Já curso de batalha espiritual que a gente tá fazendo, ele acompanhou. Já subindo no monte, foi ele acompanhou. Retiro espiritual, jeito. ele acompanhou. Acho que já tem mais retiro do que... E com a gente também foi do mesmo jeito. Inclusive, quando eu engravidei, eu ainda estava na faculdade. No meu último semestre, o meu filho foi todinho para a faculdade comigo, bebezinho, eu levava no bebê conforto. E na igreja era do mesmo jeito. Eu nunca faltei culto, nunca faltei congresso, nunca... Inclusive, Bela nasceu dia 12 de setembro de 2022. E no dia 13... No dia 15... Uma semana, assim, mais ou menos. Uma semana, dia 20, mais ou menos, de setembro, era o nosso congresso de jovens desse ano. Eu deixei Bela em casa e fui toda costurada, que eu fiz cesariana, pra igreja. Eu falei, eu preciso ir assistir esse culto. Aí eu só fui, fiquei quietinha, sentada, recebi palavra e depois... Não recomendo, tá, gente? Foi eu que fiz isso. Mas eu fui assistir o culto rapidinho, voltei, deixei ela com minha mãe em casa, eu morava perto da igreja. Momento. E eu falei, não, eu preciso, porque eu trabalhei a gestação toda, eu trabalhei pelo congresso, então eu precisava ver o que ia acontecer ali, né? Poxa. E assim, eu grávida, com barrigão, participava de tudo na igreja, nunca deixei de fazer nada porque estava grávida. E quando os meninos nasceram, do mesmo jeito, eles são missionários. Vão para congresso, vão para retiro. Tudo que tem, aqui hoje mesmo eles estão aqui com a gente, né? Então, eles nunca foram empecilhos e a gente nem coloca, nem fala nada sobre isso com eles. Por quê? Porque a gente quer fazer com que a nossa vida seja um discipulado. Para que eles vejam o que a gente faça e fale, eu quero ser assim. Como Isaías já fala, Bela ainda não tem entendimento, mas Isaías fala, eu quero ser pastor igual meu pai. Que legal. Né? Por que ele quer ser? Porque ele está inserido. E nós somos ratos de igreja. Vou contar um segredo para vocês. A gente ama a igreja. A gente ama a igreja, a gente está na igreja praticamente todos os dias, envolvidos com a igreja. E os nossos filhos amam a igreja também. E a igreja nunca foi peso para eles. A igreja nunca foi um lugar de, eu não quero ir. Os irmãos da igreja são a bênção na nossa vida, na vida deles. Então, eles amam a Jesus, amam a igreja, amam os irmãos. Por quê? Aí aqui abre um parêntese para os pais que estão assistindo,
porque a gente nunca criticou a igreja, a gente nunca falou que a igreja é um peso. Então, muitos pais, às vezes, sem sabedoria, comentam sobre a igreja, falam algo sobre os irmãos da igreja, fala sobre pastor, fala sobre isso na frente dos filhos, e depois os filhos crescem com a aversão à igreja. Não sei por que o meu filho desviou, não sei por que o meu filho tá assim. Sim. Mas porque tantas vezes eles prestigiaram falando da igreja, então por que eu vou estar na igreja? Né? Mas é maravilhoso, assim. Eu não sei nem por que eu entrei nisso, mas enfim. Não, isso é muito importante, porque... primeiro que você falou sobre o livro, você falou, o maior exemplo disso aqui eu vejo a prática é em casa. Sim. E isso é fundamental. Porque, falando do contexto de família e de todos vocês, se o chamado fosse vivido só da porta de casa para fora, os filhos, eles vão... Como você falou, é natural. Quantas vezes a gente viu histórias de pessoas que os filhos estavam tristes, chateados com a igreja, muitas vezes se afastaram porque viram os pais serem uma coisa na igreja e dentro de casa outra, ou reclamarem, e, né, como você disse, sobre as coisas, e a pessoa dizer, eu não vejo sentido de estar na igreja, porque é só problema. Ou tantas outras coisas, mas a gente precisa ter a sabedoria de que em casa também tem que ser um lugar de adoração, assim como a igreja é. Então também tem que ser um lugar onde os filhos vão ser edificados, ensinados, onde eles vão ver o mesmo Jesus que atua fora de casa, dentro de casa. E é campo missionário ali, porque é como o pastor Luquinhas falou, a casa dele é a missão dele. E aí juntos vocês vão para buscar o avivamento. É a missão da família, o avivamento. Exatamente. Então a primeira missão tem que ser as pessoas que estão próximas a nós, para que elas possam ser as primeiras a receberem daquilo que Deus derrama para nossa vida. Sim. Isso é fundamental. Faz toda a diferença. E é isso aí, se você está em casa, escute o recado. Inclusive, a gente gravou um episódio também com o pastor Isaac, né? Ele falou sobre, a gente falou muito sobre isso também. Sobre família também. E ele citou Billy Graham, que a filha dele comentou, né? Pai, você vai ganhar o mundo inteiro para Cristo, mas vai acabar perdendo a sua família. E isso tem que ser um start para nossa cabeça, pra gente que assim como vocês são ratos de igreja, a nossa equipe aqui também todinha, né? À toa que as meninas que estão na equipe estão todas se preparando para poder atuar no congresso, que já estão aqui desde ontem de madrugada, viraram o dia aqui, a coitada. Mas é isso, a gente tem que ter esse cuidado. A gente gosta de estar na igreja, ama de estar aqui fazendo serviço, mas tem que ter, a gente que é casado, que tem filho, tem que ter esse cuidado também com a família. E pra você, assim, você acha, você que tem as crianças e tal, tudo mais, acredita que marcas emocionais começam na infância? Também como psicóloga, né? Sim, com toda certeza, sem nenhuma dúvida. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: a infância é um chão que a gente pisa a vida toda. Já vi essa frase. Então, assim, tudo começa na infância, memórias são criadas na infância. Na verdade, desde a vida uterina, memórias já são criadas, né? E, assim, a infância é o período em que a gente pode marcar essa criança positivamente ou negativamente. E a maneira que eu marco a minha criança, eu defino o adulto que ela vai ser, né? Se eu marco essa criança positivamente, ela vai se tornar um adulto seguro, um adulto autoconfiante, um adulto que se impõe. Mas se eu marco essa criança negativamente, ela vai se sentir insegura, ela vai se sentir rejeitada, ela vai se sentir incapaz. Então, tudo, sem sombra de dúvidas, começa na infância. E sabendo disso, a gente tem esse cuidado, né, em casa, porque com palavras têm muito poder, já é comprovado até pela neurociência que de fato há poder nas palavras. Tem uma reportagem no YouTube sobre o arroz, depois vocês podem pesquisar, onde mostra o poder que há nas palavras, né? Palavras positivas, palavras negativas e indiferença, com o arroz. E o arroz, o pote de arroz que recebeu palavras positivas, claro que ele ficou podre, era o mesmo pote e só mudava o rótulo. O arroz ficou podre, estragado, mas não tinha aquele bolor feio, sabe? Era um bolorzinho claro, assim, e não era feio. No de palavras negativas, ficou um bolor muito feio e cheio de larva. E no de indiferença, ficou feio também, mas não tinha larvas. E isso todos os dias as crianças iam lá e lançavam palavras sobre esse arroz. Depois de 15 dias, foi uma professora que realizou isso. Depois de 15 dias, eles foram ver e estava lá o resultado. Então, assim é na nossa vida também, né? Então, o que é que eu tenho semeado na vida das crianças, na igreja, no ministério que eu trabalho, no meu próprio trabalho, dentro de casa com os meus filhos? Quais são as palavras que eu tenho lançado? Sabendo que essas palavras se perpetuará
sabendo que essa palavra pode ditar o futuro, pode ditar o destino. Então, o que eu tenho lançado? Eu tenho lançado palavras positivas, palavras de bênçãos. Todos os dias de noite a gente tem um momento de validação. Todos os dias. Palavras de validação. E quando a gente tá deitado, que os meninos pensam que eu esqueci, a Bela fala assim, mamãe, e aquele negócio? Me lembrando do que eu tenho que falar. Eu falo, eu tô lembrada, filha. Aí eu falo pra eles, eu falo assim, com os dois, a mesma coisa. Eu falo primeiro com Isaías, que ele é o mais velho. Eu falo, Isaías, você é escolhido? Ele, por Deus. Você é um projeto? Aí ele responde, de Deus. Você é uma? Aí ele responde, bênção. Você é um? Ele responde, profeta. Tudo que coloca nas suas mãos, prospera. Então, todos os dias de noite é sagrado. A gente faz esse momento de validação. E aí eles recitam 3 versículos que eles sabem. Que é em paz me deito logo durmo, porque o Senhor me faz ver em segurança. De todo mau caminho desvio os meus pés para observar a tua palavra. Salmo 119, 101. E Salmo 136, o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. Todos os dias a gente tem esse ritual. Por quê? Porque eu sei que a infância é um momento de colecionar memórias. Memórias essas que precisam ser positivas, que precisam ser construídas, que precisam ser significativas, para que eles se tornem adultos fortes, seguros, confiantes. Porque se eu falo para ele, você pode, você é capaz, e eu e o pai dele somos as pessoas que têm mais peso na vida dele, quando ele se tornar um adolescente, quando ele se tornar um adulto, que ele ouvir assim, você não pode fazer isso não é para você, ele vai se lembrar das palavras de mais peso na vida dele. Não, mas minha mãe disse que eu posso, minha mãe disse que eu sou capaz, meu pai disse que eu posso, que eu sou capaz. Então, se eles, que são as pessoas mais importantes para mim, que são as pessoas mais verdadeiras para mim, falaram que eu posso, então eu posso sim. O que essa pessoa tá falando para mim não é de nada. Por quê? Porque bases foram construídas na infância. Então, hoje, a maioria dos adultos que se sentem inseguros, incapazes, impotentes, foram crianças emocionalmente fragilizadas. Né? Eu trabalho com inteligência emocional com crianças a partir de 3 anos. E eu ensino para elas emoções básicas mesmo, como é importante estar feliz, o que é que me faz me sentir feliz, por que que eu fico triste, o que eu faço quando eu tô triste, por que eu tô com raiva, o que eu faço que eu tô com raiva, por que eu tô com medo, o que eu faço que eu tô com medo. E se eu aprendo a gerenciar tudo o que eu sinto, se eu aprendo a controlar tudo que eu sinto, se eu aprendo a entender tudo que eu sinto, o meu posicionamento ele é diferente. Então, se eu me posiciono diferente, o meu comportamento vai ser diferente, se o meu comportamento é diferente, a minha emoção também vai ser diferente. E dessa maneira, eu tenho tentado todos os dias construir isso dentro de casa. Por quê? Porque não vai adiantar eu ensinar isso nos lugares e em casa não tá passando para os meus filhos. Então, eu acredito sim que a infância é uma fase de ser marcado positivamente, porque a infância é um chão que a gente pisa a vida inteirinha. Eu acho que eu achei muito legal o que você falou, o trabalho que você faz com as crianças, né, sobre inteligência emocional, porque inteligência emocional é uma coisa que a gente precisa para a vida toda, e pode parecer ridículo você ensinar a criança porque é importante estar feliz, porque é necessário estar triste, mas eu tô imaginando em como isso deve ser poderoso e transformador na vida de um ser humano, você desde cedo, você aprender a gerenciar suas emoções. Sim. Porque isso nos acompanha para a vida toda. E se você conseguir ter a oportunidade de aprender sobre isso, se enxergar, porque a gente convive com a gente o tempo todo. Então, se você consegue enxergar suas emoções com mais clareza, quanto mais sábio você vai conseguir tomar decisões quando você for adulto, porque você vai saber gerenciar isso. Sim. Isso é importante para a gente poder ter uma caminhada de vida saudável, a gente poder caminhar de forma saudável com as nossas emoções. E falando sobre emoções e sobre caminhar de forma saudável, trazendo já para a vida adulta também, né? Porque vocês trabalham com jovens e a gente não é ensinado desde sempre a lidar com as nossas emoções. A gente sabe que a faixa etária da juventude, da adolescência, é uma faixa etária, principalmente a adolescência, mais emotiva. Sim. Que o jovem, ele se domina mais fácil pelas suas emoções. E aí, sabendo desse trabalho que você já faz, tendo sua visão de psicóloga, sua experiência como cristã, fazendo essa mescla toda, como é que é quando você recebe os adolescentes e jovens? Como é que você vê que está o emocional dos jovens no Brasil hoje em dia? Como é que vocês trabalham com essa parte das emoções com eles na igreja? Vamos lá. Eu gosto muito de falar sempre sobre isso, que é o seguinte. Quando eu menos mereço ser amada, é quando eu mais preciso ser. Sim. Então, quando eu vejo uma pessoa que fala assim, poxa vida, tá fazendo muita coisa errada,
é aí que essa pessoa mais precisa ser amada. Por quê? Porque a gente tende a rejeitar quando a pessoa tá fazendo coisa errada. A maioria, não vou dizer todos, né? Porque sempre tem exceções. Mas o natural de acontecer é você rejeitar quem tá errando, né? Então, assim, quando chega um jovem que ele tá errando, falando na nossa linguagem espiritual, né? Que ele tá vivendo em pecado, que ele tá caindo, a gente não pode virar as costas para esse jovem. Pelo contrário, a gente precisa abraçar, a gente precisa acolher, a gente precisa trazer para perto e mostrar o caminho, né? E emocionalmente falando, hoje eles têm essa liberdade de compartilhar tudo conosco. Que legal. De fato, eles compartilham quando eles estão errando, quando estão em pecado, quando caem, quando pensam, até o pensamento, pastora, eu tive um pensamento assim, o que é que a senhora acha? Meu Deus, eu não sei porque eu pensei nisso. Então, o bom é que eles têm essa porta aberta. Eles não têm resistência de nos contar, de nos falar. E isso é muito bom, porque para chegar a esse lugar, é algo que precisa ser conquistado, que é você ter o acesso, como eu falei antes, é você ter acesso ao coração deles, né? E eles chegam e abrem o coração e contam o que está passando, eles encontram auxílio espiritual e auxílio emocional também. Por quê? Porque a nossa vida, eu costumo falar que a nossa vida ela é um equilíbrio, ela precisa estar em equilíbrio. Não adianta eu estar bem emocionalmente, financeiramente, no meu pessoal, na minha família e não estar bem com Deus. Não vai adiantar. Por quê? Porque não vai estar no equilíbrio, vai estar desequilibrado. Não adianta eu estar bem com Deus e estar mal emocionalmente. Por quê? Porque se as minhas emoções estiverem negativas, eu vou influenciar a minha vida espiritual. E daqui a pouco eu não vou querer orar, eu não vou querer ter uma constância na igreja. Então, nós precisamos de todo esse equilíbrio. E quem nos dá todo esse equilíbrio? É a terapia? Não. Perfeito. Os psicólogos me perdoem, eu sou psicóloga. Cada um tem a sua crença, né? Cada um tem o seu entendimento, cada um crê de um jeito. Mas o que eu acredito que o que nos dá esse equilíbrio maior é a nossa intimidade com Deus. Então, se eu tô com minha vida em intimidade com Deus, se eu tô com minha vida uma vida de oração, quando vem conversar comigo na igreja, que a gente conversa, aí no final fala assim, e como está a sua vida de oração? Ah, pastora, eu não tô orando tanto assim. Então, tudo parte desse lugar da oração, de como está a minha vida com Deus, de como é que está o meu devocional. Porque é muito difícil, quase que impossível, eu estar numa vida de plenitude com Deus e as minhas emoções se tornarem abaladas, ficarem abaladas, Sim. né? Por quê? Porque Deus nos dá esse equilíbrio, o Senhor nos dá. Uhum. Ele mesmo fala, né, na palavra lá em Filipenses, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, as vossas necessidades e as vossas petições sejam apresentadas a Deus, em orações, súplicas e ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, se eu estou com minha vida firmada, alicerçada em Deus, numa vida de oração, o meu coração vai ser guardado e a minha mente vai ser guardada através da palavra de Deus, da paz de Deus, que excede todo entendimento. Então, se eu alcanço esse lugar no Senhor, eu tenho equilíbrio emocional, eu tenho inteligência emocional, mas para alguns não é fácil, para alguns precisam mesmo desse auxílio, precisam desse cuidado, e a gente está aqui para isso, para cuidar, a gente cuida de verdade, a gente não quer apenas encher a igreja, a gente quer cuidar de cada um que estão, para que esses que estão atraiam mais, se preparem para que mais sejam alcançados. Bom demais. Sim, isso é muito importante. Por mais assim que a gente tenha, de ter o nosso ministério, tem os filhos espirituais, né? E a importância de cuidar de cada um verdadeiramente, não só assim, vai passar, não sei o que, se preocupe, não. Mas cuidar ali, não, vai passar, mas vamos aqui, vamos para a palavra. Isso. A Bíblia diz isso sobre isso. E cuidar realmente deles, Sim. preparar eles para o caminho, para o propósito, para onde vão. Quando a gente tem esse cuidado, por mais que seja um ministério com poucas pessoas, com poucos filhos espirituais, digamos assim, se for um líder de jovens, Sim. esses jovens podem alcançar mais jovens. E por aí vai, consequentemente, crescendo o ministério, em não somente em quantidade, mas também em qualidade. Sim. Porque a gente cuida desse, esse cuida de outro, Isso, e por aí... Exatamente. Vai atraindo pessoas para o propósito maior, que é trazer pessoas para Cristo, né? Sim.
Falando sobre emoções e vida espiritual, né? Porque primeiro eu achei muito engraçado você desligando o CNPJ, ligando o CPF, porque a vida do psicólogo é o tempo todo assim, né? Eu queria saber pela experiência que vocês têm visto, quais têm sido as coisas que mais têm afetado as emoções e a vida espiritual dos jovens? Tipo assim, olha, eu tô vendo que um grande problema tem sido isso e aquilo. Inconstância. Sem sombra de dúvida. É inconstância. Porque, é como eu falei antes, é intensidade e inconstância, né? Nós somos intensos, mas a gente é como se fosse uma bicicleta. A bicicleta precisa dos dois... Não, vou dar um exemplo melhor. É uma ave. A ave precisa das duas asas. Intensidade e constância. Mas se fosse para escolher, pastora, a senhora prefere intensidade ou constância? Eu prefiro a constância. Por quê? Porque melhor do que estar pegando fogo todos os dias é você permanecer todos os dias. Perfeito. Porque tem dia Sim. que a gente não vai estar tão afim. Tem dias que a gente não vai querer orar. Tem dias que a gente não vai querer ler a palavra. Mas o que vai nos fazer ficar nesse lugar é a constância, que vai fazer a gente permanecer, que vai fazer a gente fazer o básico, fazer ali o ordinário. Porque o jovem, ele gosta muito do extraordinário. Gosta muito do, meu Deus, não sei o quê, aquilo estrondoso, né? Mas quanto mais a gente se aproxima de Deus, a gente percebe que Deus é um Deus do ordinário. A gente teve até uma matéria na escola da tribo que a gente faz na nossa igreja, uma escola de teologia básica e missões e avivamento. E aí teve uma matéria de Jesus no ordinário, foi eu que lecionei essa matéria. Que legal. Que é Jesus no dia a dia, você aprender a contemplar Jesus no dia a dia. Em casa, arrumando a sua casa, na escola, estudando, na faculdade, cuidando dos filhos, em tudo, você ter essa graça de contemplar Jesus, né? Então, assim, se eu aprendo como jovem a contemplar Jesus no meu dia a dia, eu vou entender que eu não preciso de um movimento para me mover. Eu me movo para viver, não para fazer algo acontecer, né? Então, não é sobre intensidade apenas, é sobre constância. Sim. E a inconstância hoje tem nos roubado muito. Por que tem nos roubado? Porque a inconstância faz a gente gostar daquilo que é o fast food, que é fácil, que tem um fácil acesso, que é, por exemplo, as redes sociais. Os reels hoje de 1 minutinho, deixa eu ver aqui. E aí tem jovens que ficam ali perdidos por tanto tempo naquele lugar, TikTok, Instagram, YouTube, e vivem ali presos naquela dose ali de prazer imediata, né? De ter acesso àquilo que quer, uma vida de facilidades. E a gente sabe que com Deus a gente precisa ter uma vida de entrega, a gente precisa ter uma vida de renúncia. Não é um fast food. E muitas pessoas têm posso dizer assim, se decepcionado, se frustrado, porque querem servir a Deus do seu jeito e às vezes até tratam a igreja como fast food. Eu vou lá ver se eu gosto. Se eu gostar, eu vou me alimentar um pouquinho e vou embora. Mas não. Ou como self-service. Hoje eu tô precisando disso, vou lá buscar. Isso, exatamente. E não é assim que funciona, né? Eu preciso ter uma vida de entrega, eu preciso ter uma vida de renúncia, eu preciso ter uma vida de separação, de santidade. Então, quando eu tenho essa vida, aí sim eu tô vivendo uma vida de constância no Senhor. Todos os dias, nem todos os dias fazendo coisas grandes, mas todos os dias fazendo coisas pequenas, construindo uma coisa grande. Perfeito. Né? Então, ali, as pequenas coisas no meu dia a dia, um sorriso mesmo, até um sorriso que a gente dá para alguém, um bom dia que a gente dá para alguém, mas aquele bom dia cheio de Deus, eu posso estar transformando a vida de uma pessoa, né? E não somente o extraordinário, não somente as coisas gloriosas que todos nós amamos, mas a gente precisa aprender a contemplar Jesus também na nossa vida ordinária, né? Sem muito espetáculo, vamos dizer assim. Legal. Onde ninguém vê. Tem uma música que eu gosto muito, de Ministério Zoe, que fala assim: quando a luz se apagar, quando a música calar e quando o mover passar, eu só quero você. Então, não é sobre o que as pessoas estão vendo, não é sobre o que está acontecendo, é sobre quem eu estou me tornando no Senhor através de pequenas atitudes todos os dias. Então, hoje, o que eu vejo assim que mais atrapalha os nossos jovens é a inconstância, né? Quanto mais eles aprenderem a se tornar constantes no dia a dia com o Senhor, em lugares maiores, o Senhor vai nos levar. Não para que a gente se torne pessoas grandiosas, mas porque quanto mais longe a gente for, maior influência a gente vai ter de falar assim: olha, Jesus pode mudar a tua vida.
E aí essa palavra transformar vidas e vidas e toda uma geração. Perfeito. Eu acredito que a constância é a maior comprovação de fé. Porque você não tá ali por causa de um momento específico, que tá acontecendo algo específico, você não tá por causa de um mover específico, você não tá por causa das emoções do momento, mas você permanecer é a prova de que você tem fé. Independente da circunstância ou do momento, conforme o tempo vai passando, você permanece, porque aquilo que importa não tá determinado num tempo ali, ou numa circunstância, ou numa situação, mas é algo que realmente permaneceu no seu coração, e é algo que lhe faz continuar. E é o que fala sobre prioridade, né? Quando eu me converti, o primeiro versículo que eu decorei foi Mateus 6,33, que é: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, eu tomei aquilo para mim até hoje. Eu me movo por esse versículo. Então, nada hoje pode tomar o lugar de prioridade no meu coração. Por exemplo, um exemplo. Eu não consigo, por exemplo, acordar todos os dias, 6 horas da manhã, para malhar, um exemplo, se eu não estiver acordando antes para orar. Não pode. Por quê? Porque não está sendo a minha prioridade a oração, está sendo ir para academia. Não que seja errado, gente, eu estou falando da minha experiência. Por quê? Porque esse versículo me marcou dessa maneira. Eu lembro que teve até um dia... eu estava no 3º ano, ia ter um simulado de matemática, que só por participar você ganhava 2 pontos, só para participar. Se eu não me engano, era simulado do Enem, que as escolas fazem, coisa assim, que dá ponto extra. E eu estava muito precisando de nota de matemática para não ir para recuperação. Aí eu falei, e no dia ia ter uma vigília da dança, e eu fazia parte do Ministério de Dança. E por isso que você é diva. Aí eu falei assim, meu Deus, e agora? Eu preciso de ponto. Eu vou pro simulado, porque o simulado era no final de semana, sábado e domingo. No domingo, era só no domingo. E a vigília era do sábado para domingo. Eu falei, e agora, Senhor? Aí o que foi que veio no meu coração? Mateus 6,33. Eu falei, Senhor, eu preciso de ponto. Mas desde aquele momento eu entendi qual era a minha prioridade. Minha prioridade não é... Claro que é a minha experiência, mais uma vez lembrando. Cada um vai ter sua experiência e para alguns fazem sentido, para outros não. Mas para mim aquilo ali era algo muito decisivo em toda a minha vida, né? Aí eu falei, eu vou ficar nessa vigília. E aí eu fiquei na vigília. Resumindo, eu tirei uma nota na prova mesmo, sem ser no simulado, porque eu não fiz o simulado. Na prova eu tirei uma nota, gente, extraordinária. E aí eu passei em matemática. E aí eu pensei assim, ó, se eu fosse pro simulado, eu ia perder no simulado, ia perder na prova e ainda ia ter perdido a vigília. Então, assim, o Senhor fez. Mas por que o Senhor fez? Porque eu decidi priorizar o Senhor em tudo. Em tudo. Então, hoje, se eu estiver fazendo algo, assim, que seja constante na minha vida, pode ter certeza que eu só estou fazendo isso porque, primeiro, eu estou me movendo com Deus. Porque se eu não estiver caminhando assim com Deus, nada na minha vida flui. Nada, nada, nada. É experiência própria. Para algo fluir na minha vida, eu preciso estar ali, ó, caminhando direitinho, na linha ali com o Senhor, com a vida de intimidade, com a vida de devoção. E aí sim, tudo começa a acontecer naturalmente. Eu acredito que essas experiências particulares suas que você traz, gente, é a minha experiência. É muito mais do que só pela regra. Mas é o princípio que moveu o seu coração. Sim. Porque é isso que o Senhor lhe recebe. Não é a gente cumprir as regras pelo que elas são. Somente por serem regras. Ou, não, vou fazer isso aqui porque... Mas é o princípio que moveu o seu coração. Sim. Não vou priorizar porque eu amo estar na casa de Deus. E eu vou confiar que se as demais coisas fosse você, sei lá, ir para uma recuperação e ele te dá nota na recuperação. Sim. Mas em algum momento o Senhor ia fazer o que fosse necessário. Enfim, eu acredito, eu entendi dessa forma, né? Que quando você traz essas experiências suas, é muito mais pelo princípio e pelo sentido, pela essência da coisa do que pela regra em si. E quem tá em casa vai entender isso, porque é isso que o Senhor vê, é isso que o Senhor recebe, essas adorações, as coisas que a gente faz ali, que ninguém tá vendo às vezes, só a gente e ele, mas ele recebe e ele recompensa, que ele é bom demais. É verdade. E ele não recompensa porque a gente faz com interesse, mas ele recompensa porque ele vê o interesse do nosso coração. Exatamente. Sim. É isso aí. É, que nem o pastor Luquinhas falou também no episódio anterior, né? Que quando a gente honra a Deus nas pequenas coisas, ele coloca a gente nos grandes lugares, né? Que ele tava contando aqui de um
que Deus pediu para ele orar para um menino e Sim, depois sim. Deus colocou ele para estar pregando para 600 alunos. Sim. E é isso, quando a Interessante. gente honra a Deus em pequenas coisas, não somente assim, orar por uma pessoa, mas buscar Ele constantemente, pegar uma pessoa, Jesus te ama, ou então um Sim. sorriso, um abraço, um bom dia. Deus honra também É verdade. no que a gente precisa. É isso. A gente falou sobre vida espiritual, sobre emoções, sobre algumas coisas aqui. E aí, eu tô muito feliz que eu tô com uma psicóloga aqui, porque eu queria ver da sua experiência que você tem para compartilhar em relação a perceber a seguinte diferença. Como é que é para perceber que um jovem está precisando de ajuda espiritual ou que ele está precisando de ajuda psicológica, por exemplo? Vamos lá. Tem um exemplo claro, que inclusive é recente, de algumas meninas que a gente acompanha que tá passando por problemas emocionais. Só que assim, essa pessoa sempre teve vida com Deus, sempre teve ali, buscou, né, viver ali em integridade com o Senhor e de repente se encontra com sintomas depressivos e ansiosos. O que fazer? A primeira coisa que a gente identifica é que é algo familiar, porque já foi repetido em várias pessoas da família, né? Então a gente tem uma questão que pode ser genética. E por ter se repetido, não é a primeira vez, já teve outros quadros assim. Então eu sempre falo, olha, Jesus faz. Jesus pode fazer hoje? Pode. Mas ele também capacitou pessoas que podem nos ajudar, que podem nos auxiliar, que ele decidiu capacitar essas pessoas para que essas pessoas sejam instrumentos dele aqui na Terra, né? Então, assim, eu sempre falo, um exemplo, quando tem pessoas viciadas em pornografias e que a pessoa tenta de tudo e que não consegue sair disso. Eu falo, talvez você precise de uma ajuda médica. Por quê? Porque pode ser uma questão ali de neurotransmissores, uma questão neuroquímica mesmo, e que precisa ser assistida de outra maneira. Porque, às vezes, tem pessoas que têm acesso à pornografia que o nível de prazer que essa pessoa tem é até mesmo maior do que uma droga pode proporcionar. Então, assim, se a mente dessa pessoa já está tão viciada nesse pico de prazer, poxa vida, vai ser um sofrimento para ela deixar isso, abandonar assim de vez. Não é algo fácil. Então, ela precisa de uma ajuda médica, ela precisa ser assistida por um psiquiatra, por um psicólogo. Ah, pastora, e pode tomar remédio? Pode sim. Pode fazer uma terapia medicamentosa. E depois ali vai fazendo o desmame dessa medicação e, claro, sempre com a oração. Da oração a gente nunca desmama. A gente fica sempre na oração, é o nosso primeiro remédio, nosso primeiro socorro. Mas existem pessoas capacitadas para nos ajudar, né? Então, assim, pessoas com sintomas depressivos, existe sim profissionais que podem fazer isso. Pastora, mas depressão é falta de Deus? Aí é uma vertente que a gente tem que deixar para outro podcast, mas existem pessoas que podem nos ajudar, né? Se for falta de Deus, ora mais, busca mais a Deus, mas você tem um profissional também que pode te ajudar com isso, né? Hoje, graças a Deus, tem se perdido esse tabu de que psicólogo é coisa de doido, de que psiquiatra é coisa de doido. Antes isso era mais forte, mas hoje ainda bem, né, que tem melhorado bastante. Então, se existem pessoas que precisam de ajuda, por que não? Por que hesitar se é algo que só vai agregar, se é algo que só vai fazer bem? Então, eu vejo que a gente precisa ter essa sabedoria que vem do próprio Deus de conduzir. Olha, isso daqui a gente vai resolver na oração, só na oração. Isso daqui a gente vai resolver na oração, mas você também pode procurar ajuda para te ajudar a sair desse lugar que você tá. E juntos a gente te tira daqui para você fluir melhor no Senhor. Perfeito. Então, para o jovem identificar se ele está precisando de ajuda profissional ou espiritual, ele precisa também estar acompanhado de pessoas que estão esclarecidas sobre isso, né? E eis a importância da gente ter pessoas que estão esclarecidas que, tipo assim, nem tudo é espiritual e nem tudo é clínico. Isso. A gente precisa ter a sabedoria de para onde encaminhar as pessoas que Deus colocou nas nossas mãos, né? E é isso aí, isso é muito importante. E que legal que o pessoal tem abertura para poder conversar com vocês e poder chegar, porque isso faz toda a diferença na vida de alguém. Sim. E caminhada cristã, né, falando sobre caminhada cristã, se faz assim, junto com outras pessoas. E aí a gente precisa estar em comunhão com as pessoas, precisa estar em comunhão com os irmãos, pra gente ter a quem buscar, a gente ter apoio. E às vezes até alguém para dizer:
olha, o apoio que eu tô podendo te oferecer tá limitado. Vamos procurar outra Sim. pessoa, vamos procurar quem possa te ajudar de uma maneira melhor que a Sim, minha. sim. E é isso, caminhada cristã não se faz sozinha, a gente tá sempre juntos, porque é assim que se caminha com Cristo. É Todo mundo verdade. junto. Sim. Infelizmente, o nosso papo está chegando ao fim. Já deu a hora. Mas ainda tem... Deixa eu fazer mais uma pergunta pra Ai, ela. tô muito triste, não gostei disso não. Me dá mais um episódio só com ela, por favor. Brincadeira, mas enfim, nosso bate-papo foi muito rápido, passou bem rápido. Foi. Mas muito obrigada por enquanto, por tudo que você trouxe até aqui. Eu acredito que a gente conseguiu abordar vários temas. Sim. E alcançar várias coisas. E eu acredito que quem tá em casa, em algum ponto, conseguiu pegar alguma coisa pra si e ser Sim. abençoado. E antes da gente finalizar, eu queria que você deixasse um conselho pra quem tá em casa e unindo um pouco de tudo que a gente falou aqui, falando sobre caminhada cristã, sobre os sentimentos. Deixa um recado pra quem tá em casa e acredita que tá se sentindo ferido, mas que pode receber auxílio, tanto espiritual ou psicológico, enfim. O que você diria para uma pessoa que está se sentindo ferida em casa? Ore. A nossa vida ela é movida por oração. Eu costumo falar que a oração é o nosso combustível, né? Então, assim, um carro, para ele se mover, ele precisa de combustível. E o combustível do cristão é a oração. Então, ore, com vontade ore, sem vontade ore, é orar e sem cessar, né? Então, assim, se você tiver uma vida de oração, o Senhor, a pessoa de Jesus, vai te curar, vai curar as tuas emoções, vai curar o teu coração. Ah, pastora, mas eu não tô sentindo nada. Ah, pastora, mas eu oro e eu não sinto nada. A gente não precisa sentir, né? Quando o Senhor fala lá em Mateus 6, quando o Senhor fala, entra no teu quarto, fecha a tua porta. Mateus 7. Ora ao teu pai que está em secreto. E o pai que te vê em secreto te recompensará. Nós temos uma garantia. Qual é a garantia? Que eu vou chorar? Não. Que eu vou me arrepiar? Não. Que eu vou pular? Não. Não tenho garantias emocionais, mas eu tenho a garantia de que ele vai estar lá. E fé é uma fé convicta, é uma convicção, não é emocional. Se a minha fé for emocional, aí entra a inconstância. Mas se a minha fé for uma fé de convicção de que eu vou orar e ele está aqui, ele está me ouvindo, eu não preciso sentir arrepios. Por quê? Porque não são os arrepios que me transformam. O que vai te transformar é a convicção de que Jesus está neste lugar, e o que me transforma é a pessoa de Jesus. Então, a partir do momento que você dobra o seu joelho para falar com Deus, sem sentir arrepios, sem chorar, sem muitas coisas grandiosas, mas tenha certeza que Jesus está presente e é a pessoa dele que vai te transformar. É a pessoa de Jesus que vai curar o teu emocional, que vai forjar o teu caráter, que vai te mostrar, porque talvez você está ferido e quando nós estamos feridos a gente só consegue enxergar o que o outro é culpado. Ah, porque fizeram isso comigo, porque falaram isso de mim. Mas talvez a maior vilã seja eu, o maior vilão seja você. Então, Jesus vem e nos mostra, ele abre o espelho e fala assim, olha, a verdade é que você não é tão bom assim. E aí Jesus vem, ele quebra o nosso orgulho, ele nos transforma. E quando ele faz isso conosco, a gente se coloca no lugar de liberar perdão. E quando a gente libera perdão, o maior beneficiado não é quem recebe, é quem entrega esse perdão, porque é aí que a cura do Senhor vem sobre a nossa alma, sobre o nosso coração, e o nosso coração não fica mais aquele coração rachadinho junto, o nosso coração fica aquele coração completo, perfeito, sem curativos, sem cicatrizes, porque Jesus é capaz de nos restaurar perfeitamente. E isso eu só consigo através da oração. Então, que você possa ter uma vida de oração, porque quem ora fala com Deus, e quem fala com Deus tem intimidade com Ele. E quem tem intimidade com Deus é transformado diariamente. Então, que você seja alcançado pelo poder do Senhor, que o Senhor cure o teu coração, que o Senhor cure as tuas emoções, para que você seja capacitado para ser um instrumento de cura na vida de outras pessoas também, um instrumento de Deus para fazer o que precisa ser feito e para implantar o reino de Deus onde quer que você chegue, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Que máximo. Muito obrigada novamente por tudo aquilo que você trouxe para nós hoje. Foi um momento de crescimento, de aprendizado. E é isso aí. Eu espero muito poder te receber na nova oportunidade de a gente terminar de conversar. E eu acredito que o sentimento também é assim de Pedro, porque foi muito bom. Sim. E passou rápido. Um episódio com os dois juntos, quem sabe. Olha, ia ser Quem tudo. sabe marcar aí um dia, vocês vierem aqui de novo na igreja. Sim. E a gente gravar um episódio com o casal. Amém. É isso aí, muito obrigada, de verdade. Agora, Pedro, eu queria dizer uma coisa.
Eu tô me sentindo muito triste. Ainda bem que a gente tem uma psicóloga pra me ajudar, porque eu tô muito chateada. Você, cara, você tá aqui até agora. Você já ouviu tudo que a gente falou. Você já recebeu conselho. Você já foi edificado. Você já foi inspirado. O que te falta pra você dar esse like? Não se esquece antes de você nos abandonar, porque esse episódio tá quase acabando. Então, dá o like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque toda segunda-feira o que acontece? Plim! No seu celular. E você já sabe que tem episódio novo do Evancast no ar, mas não acaba por aí. Toda semana a gente tá durante a semana nas nossas outras redes sociais. Quais Exatamente. Além do YouTube, estamos no Spotify, no TikTok e no Instagram, com conteúdos com propósito pra sua vida. É isso aí. Então, não guarde a bênção só pra você. Compartilhe os cortes com seus amigos. Compartilhe esse episódio com seus amigos. E use isso aqui pra abençoar outras vidas. E você já sabe, o de hoje encerrou, mas semana que vem estamos aqui de novo. Segunda-feira, às 19 horas, tem um novo episódio do Evancast. Tchau, gente. Até mais. Tchauzinho.